Programa Edificar, com Otoni de Paula Júnior. Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? Eu sou o pastor e vereador Otoni de Paula Júnior e estamos começando o nosso programa Edificar Entrevistas. Hoje eu tenho a alegria, o privilégio de conversar com dois ícones da música evangélica no Brasil. Quem nunca ouviu falar da família de Paula, de Otoniel e Osiel, de Oséias de Paula, de Otoni de Paula? Bem, não é coincidência não, é a minha família. Eu hoje tenho o privilégio de conversar com meu tio e com meu pai, pastor Oséias de Paula, e com o pastor Otoni de Paula. Hoje aqui no Edificar Entrevistas. Daqui a pouco estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Edificar Entrevistas. E como eu já disse, hoje o bate-papo é com meu tio, o pastor Oséias de Paula, e com meu paizão, Otoni de Paula. Deixa eu começar aqui com o pastor Oséias de Paula. Pastor Oséias, tudo bem? Como estamos? Tudo bem, pastor Otoni Júnior. Que alegria estar com você aqui. E esperamos passar bons momentos juntos. Com certeza. Paizão, pastor Otoni de Paula, tudo bem? Da mesma forma, filho. É bom estar aqui no programa Edificar e glorifico a Deus por essa porta que Deus abriu na sua vida, que eu não tenho dúvida
que é uma porta que irá abençoar o povo de Deus da cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado e, por que não dizer, do Brasil. Amém, amém. Amém. Bem, há muitas curiosidades sobre vocês. Há muitas curiosidades sobre a família de Paula. Sabe, eu ando por esse Brasil de Deus afora e a pergunta que me fazem é: como está seu tio? Como está seu pai? Eu tive o privilégio, dado pela graça de Deus, de nascer em uma família que já tinha construído uma estrada ministerial e hoje eu caminho nessa estrada já construída por eles, não é? Pelo nosso avô, pelo meu avô, pelos pais de meu tio e de meu pai, pastor Antônio de Paula, pelos meus tios, irmãos deles, Otoniel e Osiel, e, obviamente, pelo pastor Osés de Paula e pelo pastor Otônio de Paula. Então, hoje nós vamos tentar responder, não é, algumas curiosidades que eu ouço, algumas perguntas por esse Brasil imenso. Pastor Oséias, é muito natural pessoas, às vezes, mais velhas na idade, não é? Sim. Do que o senhor, perguntarem: o pastor Oséias, o senhor ainda canta? Por que isso? O senhor começou muito novo, então, é isso? Aí as pessoas têm a sensação de que, embora elas sendo mais velhas, elas são mais novas do que você. É verdade. É muito interessante essa curiosidade, não é? Das pessoas. Eu estava cunhando uma frase no meu coração esses dias e quis até escrevê-la no meu Face. Enquanto Deus existir, eu vou louvá-lo. Imagine, então, até quando eu vou louvar a Deus? Para sempre, não é? Se Deus é eterno, eu vou louvá-lo enquanto Ele existir. E essa alegria que as pessoas demonstram com o fato da gente fazer essa atividade maravilhosa há tanto tempo, é uma coisa que se renova a cada dia. E nós louvamos a Deus, pastor Otônio Júnior, e eu estou aqui ao lado do Otônio, nós começamos juntos desde criança, e na verdade é algo muito gratificante. E a gente percebe que as pessoas têm muita curiosidade. E quem sabe que neste programa a gente não vai matar alguma dessas curiosidades. Uma dessas curiosidades, pastor Otônio de Paula, é saber que vocês formaram uma dupla no início, antes mesmo de Otoniel e Osiel. Me conte isso. É uma história bastante curiosa. Nosso pai, pastor Antônio de Paula, um homem que fundou várias igrejas em vários estados, estado do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, e a gente vivia cercado ali dos irmãos, né? E a fama correu que o Antônio de Paula tinha 2 meninos, né, que cantavam. Eu e Oséias, antes de Otoniel e Osiel gravar. Sei. 2 crianças. Chegavam à visita lá em casa: cadê seus filhos, pastor? Aí, tá aqui, vem cá, Oséias, vem cá, Otônio. E a gente ali cantava uns hinos. Eles pediam. E agradava, graças a Deus. Não é, Oséias? É verdade. Eu deveria ter uns 6 anos, você 4 para 5 anos. Novinho, criança, filho de pastor ali, que brincando no quintal, os irmãos chegavam, canta, nós cantávamos alguns hinos, né? E agradava aqueles irmãos. Mas houve um episódio interessante entre... Olha os causos, vamos a popularidade, né? A popularidade cresceu da dupla de criança, né? 4, 5 anos de idade. E todo irmão que chegava pedia para a gente cantar, no final metia a mão no bolso e dava um dinheirinho. Uma moedinha. E aquilo a gente comprava um pirulito, comprava o ovo cozido. Alguma coisa de criança. Coisa de criança, né? E eu me acostumei, né? E um dia, papai nos chama na sala, na frente de alguns irmãos, para nós cantarmos, e coisa de criança, pediram para a gente cantar, e eu falei: eu só canto se me der dinheiro. Só canto se me der dinheiro. E como é que vovô reagiu? Perdi o dom na hora. Perdeu o dom na hora. Então, a partir de hoje, vocês não cantam mais. Não cantam mais. Vocês dois, 5 anos e 4 anos de idade. Curiosidade, né?
Mas é algo... E eu até queria pegar esse gancho, pastor Oséias. Esta reação do pastor Antônio de Paula, ela, embora vocês, sendo duas crianças, não é? Obviamente que se expressaram ali não por uma questão comercial, nada a ver. Não. Simplesmente porque era a oportunidade de se poder comprar ali um doce ali na quitanda e tal. Mas os antigos carregavam esta visão da obra de Deus. Aí vem a minha pergunta. Durante todos esses anos da sua carreira ministerial, daqui a pouquinho você fala quantos anos, mas mudou muita coisa? O evangelho se tornou comercializado? Mudou muita coisa. Mudou porque se passou a ter uma visão empresarial no aspecto da evangelização. Mas nessa época, aí foi muito importante a gente aprender isso, a gente observava que a obra do evangelho, a obra da evangelização, a obra da assistência social, porque a igreja evangélica sempre fez a assistência social, era feita com o intuito de levar Jesus às pessoas, o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. E com essa visão de doação, a gente aprendeu também a dar. E nós nos entregamos para a obra de Deus. Meus irmãos, Otoniel e Osiel, de saudosa memória, que deve estar bem viva na mente, na memória de muitas pessoas, seus contemporâneos, eles se entregaram à obra de Deus. Eu também me entreguei à obra de Deus. Todos esses anos, o Otônio também, nos entregamos à obra de Deus. Então era outra coisa o enfoque que a gente dava a essa entrega. E a gente se sentia gratificado, porque a gente via Deus operar, via Deus corresponder com aquela atitude de entrega. E era muito positivo isso. Já hoje é muito diferente. A pessoa faz aquela engenharia para criar um trabalho, faz aquela engenharia para formar uma missão. Enfim, a diferença é muito grande. Até causa espécie a gente que vem dessa geração. Mas, na verdade, a gente entende que os tempos mudam mesmo e ocorre manter a formação que nós temos. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor Otônio de Paula, vocês tiveram uma origem muito humilde, não é? Conta um pouquinho sobre essa origem. Muito humilde, simples. Muito simples. Muito. Papai, há dias atrás nós estamos falando sobre isso. Sim. Meu pai pastoreou várias igrejas, mas antigamente o procedimento era o seguinte: quando o pastor percebia que o rebanho estava, de alguma forma, sendo prejudicado pelo seu ministério, não é? Ele ligava ou fazia contato com outro pastor, ele deixava aquele campo, ia para um outro campo, a fim de que fizesse a obra de Deus crescer e a obra de Deus não fosse prejudicada por ele. Hoje não, infelizmente, né, o pastor é o pastor presidente da igreja, ele não sai daqui não saio, daqui ninguém me tira, e na maioria dos casos, infelizmente, não é Deus que está por trás disso não. A realidade é essa. É a vontade do homem. É a vontade humana. Prevalecendo. Então nós tivemos uma vida muito sofrida, não é? Mas também abençoada. Mas Deus, abençoada. Muito. Deus nunca deixou faltar nada, não é? O senhor sempre me contou sobre aquele ovo que se partia no meio. Como é que é isso? Não, a carne lá em casa era ovo, e quando vinha um ovo partia em 4. Era mortadela. E não faltava. Uma pobreza muito grande. Porém, não faltava o principal, o essencial, né? Nós vimos muitas das vezes a nossa mãe questionar porque não tinha, a despensa não estava repleta, não estava com alimento suficiente. O velho nos pediu para dobrar o joelho e orar, e antes mesmo da oração terminar, alguém bater na porta, que foi tocado pelo Espírito de Deus. Amém. Para trazer
o nosso sustento. Isso não queria dizer que papai fosse um homem indolente, um homem que não corresse atrás. Era um pastor ativo. Todas as igrejas onde ele pastoreou, ele deixava ele imprimia uma dedicação tão grande que quando ele iria mudar de campo, havia dificuldade de mudança, não é, Tony? Mas devido a ele ser um homem generoso, da mesma forma que ganhávamos, ele também doava. E quando necessitávamos, Deus mandava. Amém. Pastor Oséias, quantos anos de carreira ministerial? Eu comecei alguns anos atrás. Vamos completar 50 anos. 50 Graças anos a Deus. de carreira ministerial. Graças a Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nesses anos de carreira ministerial, consegue lembrar quantos LPs? Olha, era o que se chamava antigamente, para quem é mais novinho, né? Não era CD, eram os LPs. Long play, né? O melhor agora é fonogramas, né? Que tanto LP quanto CD é fonograma. Que queria dizer música de longa duração, né? Bem, execução de longa duração. Olha, tudo isso me trouxe uma alegria muito grande. Eu tenho uma alegria, um gozo muito grande na minha alma de participar da história, de uma certa forma, da música evangélica brasileira. Hoje, a música gospel. E é algo extraordinário a gente ter essa consciência que foi um instrumento usado por Deus nesses anos que tem se passado. Lembra quantos LPs? Um total de, enumerando, gravações, regravações, fabricações, 54 discos gravados. 54 discos. Dá um total de 54. Porque tem as seleções, enfim, a gente na verdade fez 30 discos gravados, cerca de 30 discos long plays gravados. E daí vieram outros e deram um total de 54 gravados. Pastor Ottoni, quantos anos de carreira, quantos LPs? Conta um pouquinho também da sua história ministerial. 42 anos de ordenação ministerial. 42 anos, a vida, né? E a minha história musical não foi tão profícua, né? Porque quando existe a dependência de você viver daquilo do seu ministério, e eu não tive essa necessidade muito cedo, né? Eu gravei 3 LPs, que hoje estão transformados em CDs. É muito bonito. Muito bom. O Rumo ao Céu, 1000 anos de paz e o Reino ao Senhor. Sim. E gravamos há pouco, um CD, eu e Oséias cantando hinos de Otoniel e Osiel, que vocês verão e ouvirão, né, aqui do foi uma homenagem nosso programa. Uma homenagem que nós fizemos ao Otoniel e Osiel. Conta um pouquinho desta vivência de vocês com Otoniel e Osiel. Eu trabalhei no ano de 1969, pastor Ottoni Júnior. Eu comecei com Otoniel e Osiel. Eles me chamaram, eu fui para a escola bíblica, terminei o meu curso bíblico, eles me chamaram para viajar com eles. E eu me entreguei, me joguei na obra, né? Não foi assim, Ottoni? Me joguei na obra. Nessa época, o Ottoni estava no quartel, servindo o exército. E eu, então, fui com eles pelo Brasil afora, cantando. O missionário Bernardo Johnson, um brasileiro, filho de americanos, abriu espaço para nós na Cruzada de Boas Novas, um ministério evangelístico nacional que ele dirigia no Brasil, e eu, com a equipe de Boas Novas, começamos a viajar pelo Brasil afora, cantando e sempre muito apoiado por Otoniel e Osiel, meus irmãos, que já tinham gravação nessa época, eram já uma dupla muito conhecida, de grande repercussão nacional. E foi muito interessante que eu me lancei nesse trabalho e foi muito positivo para mim, porque Otoniel e Osiel tinham facilidade de abrir portas. Eram muito usados por Deus, né, Ottoni? E eles cantavam e me levavam para suas cruzadas. E foi algo que marcou muito a nossa vida e me trouxe uma grande experiência ministerial. Pastor Ottoni, falando um pouquinho mais desse fenômeno chamado Otoniel e Osiel, numa época em que não se andava de avião. Não. Nunca andava. Numa época em que se havia dificuldade para tudo. Não se tinha cachê, não se tinha oferta estabelecida. Não.
uma carreira curta e marcante no Brasil inteiro. Quantos anos de carreira ministerial tiveram Otoniel e Osiel, e com quantos anos eles foram recolhidos para o Senhor? Olha, o Otoniel e Osiel deve ter tido uns 20 anos. 20 anos, mais ou menos. De carreira máximo. Eles começaram bem jovens. Bem jovem. O Otoniel tinha 30 anos, Osiel 29. Quando faleceu. Mas eles viajaram o Brasil todo, como você disse, o avião. Osiel só viajou de avião uma vez, porque Osiel serviu o exército na Força Expedicionária lá em São Domingos. Exato. E quando foi a Genebra, no Congresso na Mundial, Suíça, também. Com o evangelismo do Billy Graham. A única oportunidade de viajar de avião. Não possuíam carros, mas não tem um estado nesse Brasil que eles não viajaram, não estiveram pregando a palavra de Deus. Eu vou contar aqui um outro fato pitoresco, interessante, na vida de Otoniel e Osiel. Eles foram fazer uma cruzada, não sei se Osiel estava nessa oportunidade, eu não sei se é no estado de Mato Grosso ou no Amazonas, mas nesse estado, próximo à cidade onde foi realizada a cruzada de Boas Novas, havia uma tribo de índios. No Mato Grosso, uma tribo de índios. E o pastor disse: amanhã vocês vão conhecer. Eles estavam indo para Belém do Pará. Amanhã vocês vão visitar, nós vamos visitar uma tribo de índios. No Maranhão. No Maranhão, eu já estive lá. Maranhão. Vocês vão visitar uma tribo de índios. E havia curiosidade naquela época, muito mais do que hoje. E Otoniel e Osiel foram, junto com os outros pastores, visitar a tribo de índio, e era um passeio turístico, e o cacique daquela tribo olhava para o Otoniel, muito sério. O Otoniel desviava o olho do cacique, e ele olhando. Por fim, ele, através do intérprete, disse: olha, ele está dizendo que te conhece, já te viu em algum lugar. O Otoniel disse: não, nunca vi por aqui, não pode. Ele também nunca foi à cidade. E ele falou mais algumas vezes a esse respeito, e no final da visita, da oração, dos cânticos, o cacique saiu de lá de dentro da taba, com a capa do LP Profecias. Que isso? Com o disco na mão, e disse: olha aqui, ó, eu não te conheço, olha você aqui. E ele contou que aquele LP foi a razão da salvação de muitos índios. Graças a Deus. Da evangelização. Aceitando a Jesus como Salvador. Puxa vida, o nosso tempo já está acabando. Olha, mas na semana que vem nós vamos continuar com essa entrevista tão gostosa com Oséias de Paula e Otônio de Paula. Aliás, semana que vem o pastor Oséias vai falar um pouquinho sobre esse fenômeno chamado 100 ovelhas. Que loucura! Em qualquer lugar do mundo que a gente anda, essa música ela é cantada, e você vai saber um pouco da história dos 100 ovelhas. Pastor Otônio de Paula também vai falar um pouquinho sobre a maior organização jovem evangélica desse estado que ele presidiu, chamado MADER. Muita gente participou da UMADER, muita gente lembra da gloriosa UMADER, União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Pastor Otônio, semana que vem, vai contar um pouquinho também da história da nossa gloriosa UMADER. Tudo isso, semana que vem. E lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Para a casa de Jairo ia Jesus, uma grande multidão ia atrás dele, uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus.
senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Se quiseres acercar-te ao Salvador, com tuas cargas de pecado como estás, faze hoje qual a mulher que foi e tocou. Dos seus vestidos para ti sairá virtude. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior. Olá, campeão, olá, campeã. Eu quero convidar você para assistir o nosso programa Edificar, de segunda a sexta-feira, aqui na Band, das 7 às 7:30 da manhã. As suas manhãs nunca mais serão as mesmas. Programa Edificar, comigo, pastor Otônio de Paula, e com a pastora Silvana de Paula. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.